Boa noite, meus queridos. Eu queria tratar de um assunto muito delicado, que eu pensava não me pronunciar. Eu pensava que iria ficar calado diante desse fato. Até que eu ouvi muitos comentários e eu vi um vídeo hoje de uma mulher que ela disse a seguinte frase. Ela questionando uma autoridade, ela colocou a seguinte frase sobre aborto, né? Ela colocou a frase o seguinte, questionando um líder, se não me engano, do Senado americano. Ela disse assim: existe uma limitação ao corpo da mulher em relação a ela não poder decidir se quer fazer um aborto ou não. O homem não tem essa limitação. Fale-me, diga-me uma limitação que o homem tem sobre o seu próprio corpo. E segundo ela, o congressista se calou. E mais, isso me fez pensar muito, me fez com que eu gravasse esse vídeo. Por 6 anos eu estudei para delegado da Polícia Civil, então um assunto que a gente estudava massivamente. E nesse período, como advogado criminalista, eu não atuei em nenhum caso de aborto. Mas eu vou dar um apanhado aqui geral do que eu estudei, do que eu ainda me lembro, de um rascunho que eu fiz aqui. E quero terminar com um comentário pessoal, qual é a minha convicção sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centro. Eu luto, ele não precisa da minha luta, mas eu luto e defendo o que eu acredito que é em Jesus Cristo, que é uma causa espiritual. Eu luto e acredito pelos valores que eu acredito serem certos, de acordo com a minha consciência, de acordo com a minha educação. Eu hoje tenho convivência com pessoas religiosas de extrema esquerda ou esquerdistas e também com pessoas que na grande maioria são bolsonaristas, e eu consigo conviver bem com todos eles, pessoal de centro, de esquerda, de direita, e eu consigo administrar bem. E hoje foi um dia de êxito, pois eu tenho conversado com as duas partes e consigo ser ouvido, consigo refletir sobre o que eles falam, mas enfim, algumas anotações aqui pequenas, mas que são interessantes a nível de conhecimento, já que o assunto é esse tão delicado, sobre a descriminalização do aborto. O artigo 124 do Código Penal, ele diz que provocar aborto em si ou permitir que outro lhe provoque, a pena é comparada a outros um pouco branda, de 1 a 3 anos. Depois, no artigo 25, o aborto provocado por terceiros sem consentimento, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos, um pouquinho mais pesada, sem consentimento. Já no artigo 26, com o consentimento da gestante, 1 a 4 anos, um pouco mais branda, pois tem o consentimento. Tem um assunto delicado aqui, o infanticídio. E eu tenho um livro aqui do Higino, que é uma sumidade em medicina legal. Eu usei muito esse manual aqui, é muito interessante, fala tudo sobre medicina legal. Meu filho diz que é o livro fantasma, assombração, porque tem aqui tudo que você pensar de medicina legal. Livro do terror. Ele tem 6 anos. E ele por um período ficou interessado. Eu explicava para ele aqui algumas coisas. Infanticídio. O que eu aprendi com outro, inclusive esse livro faz uma referência, outro professor que também é um espetáculo, uma sumidade, uma figura icônica no Rio de Janeiro, que dá aula para esse curso, o Glioche. É um professor de medicina legal, médico legista, psiquiatra, médico psiquiatra,
já foi delegado da Civil e por aí vai. O currículo é extenso, a maioria das pessoas que quiseram estudar para concurso na carreira jurídica passaram por ali, tiveram aula com ele. Eu desisti um período, depois de 6 anos de estudos, porque nunca acontecia a prova e foi ter 10 anos depois. Mas isso serviu muito para a minha vida, foi uma grande escola, uma grande lição, que eu trago com muito orgulho, com muita honra, um aprendizado imenso. E ele dizia que o infanticídio, ele foi criado como uma ficção jurídica, porque há anos, muitos anos atrás, quando um homem e uma mulher caíam em adultério, e muitas vezes os dois eram casados, ou um deles, isso era um escândalo absurdo. O estrago, principalmente na vida das famílias e da mulher também, era terrível. Então, para dirimir, para minimizar essa desonra, foi criado esse tipo penal, o infanticídio, onde a pena era mais branda, a pena não era de reclusão, que é mais grave, é de detenção. E a pena do infanticídio, você viu, as penas lá eram 3 anos, 1 ano, 10 anos. Uma pena de homicídio, naquela época, isso aqui trata muito bem, chegava a 20 anos em 1830. Chegava, a mínima era de 20 anos na legislação brasileira. Porque, na verdade, o infanticídio, né, o feto, matar é um homicídio. Quando não existia o infanticídio, o tipo penal, era um homicídio. Então, uma pena mínima era 20 anos. Ou a pena máxima era de morte. Então, quando criaram esse tipo penal, foi bem depois, criou uma pena leve, de certa forma, pela gravidade do assunto, do tema. E a pena é detenção, não é reclusão, e de 2 a 6 anos. Então, 2 anos acabava às vezes respondendo em liberdade, resolvia o problema. E qual é esse tipo penal ainda existe? E qual era a ficção? Que a mulher, sob uma influência, a ficção é essa questão da influência, a influência do estado corporal, ela matava o próprio filho, e somente ela poderia cometer esse crime, não poderia ter ajuda, não poderia ser terceiros, ela. E esse crime ainda existe, claro, né? Começou para resolver essa questão da desonra, resolver às vezes aquele homem rico que não poderia sofrer um escândalo, aquela mulher que poderia ficar desamparada, uma época ainda que ela não tinha direito a voto, dificilmente trabalho. Então foi uma solução interessante, né? Uma pena mais branda. Eu acho triste, mas vamos lá. Então, qual é a grande questão da doutrina? O que qual o tempo que denomina, o tempo cronológico, né? A marca cronológica dessa influência do estado corporal? Geralmente, uma das teses, uma das teorias é quando começavam as contrações. Porque no tipo fala que é matar o próprio filho sob a influência do estado corporal. Então, onde começa? Que período começa? Geralmente é nas contrações, nas dores, né, do corpo. E quando termina? Dizia que era quando a mulher voltava ao estado anterior a essa gravidez. Só que isso poderia ser um período muito longo, 1 ano, por exemplo. Então, ela tinha esse prazo, se acontecesse dela cometer esse crime, de ter uma pena branda. Eu não tenho estudado hoje a corrente atual dessa demarcação cronológica. Porém, isso é muito amplo, é abrangente, é mitigado, existe uma abrangência mesmo, onde, dependendo da defesa, essa pessoa pode responder por infanticídio, ela teria uma pena mais branda do que responder por um homicídio.
Interessante essas questões. Artigo 127 do Código Penal, a forma qualificada. Artigo 128, não se pune, esse também é polêmico, esse assunto aqui tem dado muitos debates. Não se pune aborto feito por médico se, no caso da DPF, eu acompanhei de perto esse julgamento do STF, a DPF número 54, onde se constatasse que aquele feto não tinha o cérebro formado, anencéfalo, quer dizer, uma ausência de céfalo, de cérebro. Se não tivesse esse cérebro formado, seria um vegetal, esse feto, quando nascesse, né, essa criança. Então, o STF decidiu que, nesse caso, constatado através de exame, laudo e tudo mais, pode haver o aborto, sem que o médico seja punido, sem que a mãe seja punida. Então, a DPF 54 não está na lei, é uma decisão do STF de não punir a gestante nessa situação. Aborto necessário. E vou te falar, há uns bons anos agora que eu não estudo essas questões, então releve, por favor, mas o que eu estou falando eu tenho certeza. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, risco de vida, alguma situação, a vida da gestante tem que escolher entre uma vida e outra, sim, aborto necessário. É o inciso 1 do artigo 128, o médico tem essa liberalidade, é lógico, vai conversar com a família, vai conversar com a gestante. Em último caso, se não houver tempo, ele tem que tomar essa decisão. Aborto necessário. No inciso 2, aborto, gravidez resultante de estupro. Aqui gera bastante discussão. Com consentimento da gestante, esse aborto, né? Em caso de estupro, com consentimento da gestante. Acredito também que eu não tenho me atualizado nesse ponto, porque a gente já estuda tantas coisas, tantos casos. Deve ter um lapso temporal também. Prometo que eu vou me atualizar, eu volto a gravar vídeo a respeito desse assunto. Com consentimento pode ser feito. Se a gestante for incapaz, esse é um ponto interessante, porque isso acontece muito no interior, e é óbvio na cidade grande também, mas numa cidade do interior as pessoas ficam sabendo, geralmente fica sabendo. Eu morei numa cidade que existia, à época, uma menina que tinha incapacidade e já era até maior de idade, mas se fosse só estupro sem a gravidez, seria estupro de vulnerável, porque ela não era capaz. Ela tinha problemas mentais, e essa menina teve 1 ou 2 gravidez, pelo menos, que eu me lembre. Eu era adolescente, porque era um corpo de uma mulher, e muitas pessoas, muitos homens se aproveitavam dessa situação, ou melhor, alguns, né, se aproveitavam, e aconteceu dessa menina engravidar. Então, nessa situação, quem decide, quem dá o consentimento é o representante legal. Como ela é maior de idade, o curador. Fosse menor, o tutor. Mas é isso. Meu comentário pessoal. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu procuro tomar muito cuidado antes de julgar as pessoas. Eu vivi uma época que os homens não tinham responsabilidade sobre esses fatos, onde nós, homens não cristãos, sem ter um contato, conhecia, mas muitos não tiveram a conversão ainda, foi meu caso também, nós praticávamos o sexo com namoradas, com mulheres e vice-versa, elas conosco, é óbvio, né? Ninguém faz sozinho, com consentimento. Mas ninguém se preocupava em ter cuidado em relação a uma gravidez. Ninguém falava em preservativo, ninguém usava, não tinha essa educação, distribuição como tem hoje nos postos de saúde. Não se falava muito, ou praticamente, melhor, não falava nada sobre métodos
de proteção, contraceptivos, não existia essa fala. O máximo que eu lembro, as mulheres maduras, casadas, falar no tal do DIU. Isso a gente, criança, eu escutava muito. Eu sei o que é hoje, mas a fala era essa. Olha, se bem que quando eu nasci, eu não pesquisei, mas se bobear não existia nem anticoncepcional. Mas, irmãos, então assim, essa responsabilidade acabava ficando nas mãos da mulher. Muitas vezes ela não falava com o homem, tomava sua decisão sozinha. E na época também, que eu saiba, pelo menos no interior, não existia clínicas de aborto. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, soube de uma famosa que depois a polícia fechou, ficava na Zona Norte, sem entrar em muitos detalhes, né? Então as mulheres tinham que tomar a raiz, alguns produtos assim, sei lá, aquela receita das pessoas mais velhas, né? Então, hoje eu penso o seguinte, e eu aprendi quando eu estudei a Bíblia, isso foi um fato determinante para que eu me tornasse um cristão, que eu me achava muito bom como homem, porque eu tratava as pessoas que eu namorava com muito respeito, com carinho, com atenção, com delicadeza, verdadeiro, franco, mas muitas vezes eu saí com várias pessoas também de uma forma desenfreada, e há uns 2 anos atrás, nessa época era militar, da Marinha, uma pessoa me ligou depois de mais de 20 anos, e antes de eu falar com ela eu percebi que no Facebook dela tinha um filho de uma idade aproximada, a época que nós tivemos um namorico lá de jovem, nem sei se assumimos um namoro, tivemos uma relação agradável, enfim. E eu tomei um susto, porque não existia essa fala, esse cuidado, nem sei se existia preservativo em farmácia nessa época. E eu falei, caramba, ela não tocou no assunto de uma hora que eu perguntei se o filho era meu, ela disse que não, porque eu adoraria, se fosse, mas óbvio, se eu tivesse ajudado a criar, se eu tivesse conhecido desde pequeno, e paciência, se não foi, eu iria assumir. Mas não era, e graças a Deus ele tem um pai que deu assistência, que cuidou, eu sei mais ou menos dessa questão do pai, mas eu acho que sim, né? Suponho. E hoje a gente até conversa de vez em quando, aliás, não muito, mas ela me segue, eu sigo ela e tal, nas redes sociais, existe um respeito, tem um carinho, ninguém machucou ninguém, mas por não foi nos ensinado a ter responsabilidade sobre esse assunto, então era um medo que eu tinha. Para encerrar o assunto, eu pensei assim sobre essa questão que a mulher falou e que me fez gravar esse vídeo, que o corpo é dela, que as mulheres falam muito isso, o corpo é dela, a decisão é dela, o corpo dela vai mudar, o corpo dela vai se transformar. Hoje nós temos consciência para tomar uma decisão antes de fazer alguma coisa. Agora, quando eu estava falando aqui de história, tem um assunto bem interessante aqui, que fala que no período greco-romano a criança era propriedade dos pais, era entendido como uma coisa, um objeto. Depois da evolução veio o período intermediário, já nesse período já era um pouco mais humanitário, mas haviam penas bem severas para a mãe. Já no período moderno, mais humanitário, as penas começaram a ficar um pouco mais brandas, mas existiam culturas, e dizem, eu não conheço, mas que existem até hoje, que as pessoas sacrificam os filhos, se tem uma deficiência, às vezes porque é gêmeos, porque acha que não é perfeito, enfim. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que a mãe pensou em fazer o aborto, não fez, e a criança hoje tem uma vida incrível, e ela foi fruto de um estupro, e agradecendo a mãe porque teve coragem, e ter uma vida super saudável, uma vida exemplar. Mas o ponto, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só queria colocar o seguinte, que o bebê já aconteceu,
não se encaixa nenhuma dessas questões legais. Quando fala em caso de estupro, né? Fazer o aborto. Por muitos anos eu bati o pé que eu era contra. Hoje eu penso o seguinte, que a decisão deve ser da pessoa que passou por essa violência. Ela tem que decidir, ela tem que orar, ela tem que falar com Deus, ela tem que refletir, ela tem que ter apoio para tomar essa decisão, apoio do Estado, com psicólogos, da melhor forma possível, remédio, assistência, apoio dos pais, apoio da igreja para poder tomar uma decisão dessa. Sabe quando eu comecei a ficar em dúvida sobre a minha posição e algo que eu precisaria amadurecer? Como a gente sempre fala, aquele que está na situação é que sabe a dor que passa. E eu fiquei pensando, e se fosse minha filha? Qual seria a minha postura? A decisão é dela? Mas qual seria a minha postura? Eu iria tentar influenciá-la? Eu espero que não. Eu gostaria de respeitar a decisão dela e na verdade eu tenho que respeitar, né? É óbvio. Mas como ficaria a minha cabeça? Eu comecei a mitigar, como a gente diz muito no direito, a reavaliar meus pensamentos, reavaliar minhas convicções. E uma coisa eu te falo, você que acredita que tem a verdade absoluta, você é dono da verdade, você vai se surpreender, porque o tempo faz a gente entender e perceber que não somos donos da verdade. Porém, um bebê hoje não é mais uma coisa. Ele não é uma coisa, ele não é objeto e ele não é propriedade da mulher e nem do homem. Vocês dois, falando da mulher, ela é responsável enquanto carrega na barriga, precisa do apoio do homem e os dois são responsáveis por uma vida, mas essa vida não pertence a vocês. Vocês são responsáveis. Então isso é uma coisa a ser pensada. Você tem o direito de tirar uma vida que não pertence a você? Você apenas é um cuidador, um administrador dessa vida. Vocês causaram, produziram esse fato olha, deixa eu falar uma coisa. A vida começa a partir, tem o espermatozoide, tem o óvulo, aconteceu a fecundação, ainda não. Segundo a medicina legal, baseado nos conhecimentos de um mestre meu chamado Roberto Blanco. Aconteceu a nidação, fecundou. Aí, esse óvulo fecundado vai encostar na parede do útero. Nidação. A partir daí, há a chance, a probabilidade de nascer, de crescer uma vida ali de um feto. E esse feto, esse embrião, né, se transforma num feto e é chamado de nascituro e ele tem seus direitos garantidos. Olha, eu não estudo isso há mais de 6 anos, então tenha paciência se eu errei algum termo, tá? Mas eu aprendi muito bem na época e nada como voltar a estudar esse assunto. E esse nascituro, ainda antes de sair do útero da mãe, ele tem direitos da personalidade garantido, direitos sucessórios. Dá para falar em aborto? Creio que não, né? Então, assim, o que eu acho que precisa acontecer para essa gestante é ter muito apoio do Estado, da família, da igreja, dos amigos. E se ainda assim, depois desse trabalho psicológico, emocional, espiritual, ela não quiser ficar com a criança, pode colocar, infelizmente, para adoção. E eu conheço muitas mães que adorariam hoje ter um filho e criar com muito amor e muito carinho. Espero ter contribuído. É isso, beijo grande a todos e decidi me posicionar. Obrigado por me escutar.